Boa noite a todos que estão chegando. Vamos aguardar aqueles minutinhos então para até todo mundo chegar. Seja bem-vindo, Lucas, Manuela. Vamos ver aqui se a Valesca daqui a pouco está entrando. Seja bem-vindo, Paulo, já com Rafael, Pamela, Tatiana, todos sejam bem-vindos. Vamos ver. Cheguei! Olá, boa noite, Valesca, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Tudo certo, tudo bem. Como é que estão as coisas aí? Todo mundo dormindo, tudo na mais tranquila paz. Que benção, que Essa benção. hora dá para conversar. É, né? Aqui, É, aqui já caíram também, né? Já estão, já. é, Essa horinha é muito. já Já capotaram. capotaram, exatamente. Então, eu conheci a Valesca esse ano, né? Lá na Paraíba, num evento. Foi. E, e foi, assim, uma alegria muito grande ter conhecido. E convidei você, né, para vir falar sobre essa questão da realidade hoje escolar e também para você comentar um pouco sobre o seu trabalho, que é fenomenal. Eu fico impressionado com o número de atividades, com todas as coisas que você Obrigada. faz com as crianças, assim, é uma coisa muito, muito legal mesmo. E eu gostaria que, né, você se apresentasse para o pessoal aí que talvez não lhe conheça. E também me apresento, né, eu sou o professor Edmilson, né, sou aqui do Rio Grande do Sul. Sou professor de História, mestre em História da Igreja e venho trabalhando nesse apostolado de defesa da verdadeira história, né? E uma das coisas que mais acontecem dentro da realidade escolar hoje é o ataque referente principalmente à história, né? Desconstruindo a identidade de cada um de nós. E eu Isso. gostaria de que você se apresentasse também e contasse um pouco, né, de como é que você se tornou homeschooling, como é que foi esse processo, enfim, o que aconteceu. Enfim, pode falar. Bom, na verdade, quer dizer, vou me apresentar primeiro, né? Meu nome é Valesca, né? Sou casada com a Luísio. Nós temos 3 lindas crianças, né? Gabriel, Sofia e Beatriz. Na sequência, Sofia, Gabriel e Beatriz. E cada um, Sofia está com 9, Gabriel está com 7 e Beatriz com 4, prestes a fazer 5. A gente nunca tinha imaginado, né, essa rotina essa realidade de se tornar uma família, né, que educa em casa. Para a gente isso, eu vou falar por mim, né, assim, mas era uma coisa assim lá dos Estados Unidos. Você falava em homeschooling, você automaticamente ligava para lá. Né? Essa realidade nunca nos abraçou assim de imediato, desde o início, né? Na verdade, outro dia eu estava até comentando aqui que eu tinha o sonho de pegar meus filhos na escola. Vai ser tão legal, chega lá no final do dia e vai pegar as crianças lá e tudo mais. Só que quando os filhos nascem, né, muda um pouco toda essa utopia, porque você parece que tem uma adrenalina de mundo real, assim, o sentimento é tão intenso que você acaba reavaliando toda a sua vida, né? Então, aqui sempre foi certo que eles só iriam para a escola mais tarde, né? Assim, já que a idade era 4 anos, eles só iriam aos 4, né? Aí depois surgiu a história da alfabetização só aos 6. Aí eu disse, não, o que é que esse menino vai fazer na escola? Vai ficar só fazendo massinha? Fazer massinha faz em casa, né? Vai ficar brincando, brinca em casa. Então, mas aí foram se aproximando os 4 anos de Sofia, foi começando a dar aquela preocupação. Eu disse, meu Deus, a gente vai ficar, vamos ser responsabilizados civilmente aqui, né? Vamos estar incorrendo aí em crime. Enfim, mas aí a gente foi disse, não, então tá bom, já que só vai entrar os 6, vamos alfabetizar, né? E como o Sofia e Gabriel têm idade muito próxima, a gente começou o processo de alfabetização e uma coisa foi ligando a outra, né? A gente conheceu
começamos com o curso Carlos Nadalim, que já foi indicação do professor Olavo de Carvalho. No curso do professor Carlos Nadalim já indicou da Camila Badi, e veio o Rafael Falcão, e aí é uma bola de neve, né? Você não sai mais, né? Depois você entra, você conhece esse povo, você diz, meu Deus, onde eu estava? Eu que nunca me via, né? Aí você assim, passa por aquele momento de depressão, porque você se percebe que você não é nada mesmo, mas, meu Deus do céu, o que foi que fizeram comigo? Vamos correr atrás, né? Só que, assim, quanto mais velho você desperta, mais difícil é você correr atrás, né? E então a gente alfabetizou eles, e nesse processo de alfabetização, onde a gente foi encontrando essas pessoas, houve a conferência de homeschooling lá internacional no Rio de Janeiro, e Lula foi, meu esposo, né? E aquela realidade lá, a gente já tinha meio que decidido, na verdade, a gente já tinha decidido por fazer a educação domiciliar, mas a gente ainda não sabia qual caminho ia seguir, né? Então, a gente estava feito cachorro quando caiu o caminhão de mudança, né? Sem saber, isso há 4, 5 anos de Instagram, não tinha nada disso que a gente tem hoje, era bem mais difícil, né? Você não tinha acesso a essas pessoas como a gente tem hoje, né? Não tem live? Meu Deus, o que é isso? Uma prova maior do que botar menino para brincar com computador, que é o menor sentido, né? Assim, que o tempo passa, o que era ontem, hoje já não é mais. Então, a gente optou, como assistir uma palestra do professor Rafael Falcão, parece que eu já tinha comprado o curso de Educação Literária da Criança, e a gente foi se encantando com aquilo, porque a gente foi vendo aquela educação integral, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente foi percebendo também que a gente não tinha absolutamente nada de educação integral e que a gente tinha que começar pela alfabetização nossa, né? Então, é um caminho difícil, né? Porque a gente acaba tendo que trocar o pneu do carro e o carro andando, porque quando a gente começou, ele já estava em idade de alfabetização, ainda que haja controvérsias, né, com relação a isso, porque o pessoal só quer alfabetizar aos 6, outros só aos 7, mas aqui a gente respeita, de certa forma, o tempo deles, e quando a gente viu que eles estavam preparados para isso, aconteceu, está tudo vivo, aí contando a história, não morreu nenhum até agora, né? Então, eu acho que tem funcionado. E aí a gente está nessa desde então, né? E em 2014 veio Beatriz, para completar aí a creche, e tem sido maravilhoso essa luta, pesada, cansativa, cheia de muitas dificuldades, muitos obstáculos, mas é o único caminho que a gente vê hoje como possível, realmente, para a questão da educação deles mesmo ser uma coisa assim, não só pela própria questão do conhecimento em si, que hoje eu acho que é o menor problema da escola, né? Eu costumo dizer que sair da escola sem ler e escrever é o menor problema que um adolescente pode ter hoje, né? É o menor deles, né? Porque lá eles roubam sua fé, eles roubam sua consciência, enfim, é uma coisa assim absurda. Então a gente, quando a gente começou a ver, né, tudo isso também, foi assustando, de certa forma você se assusta. Exato. E algumas pessoas acabam dizendo que você está ficando neurótico, tá ficando louca, que você é radical demais e aquela coisa toda, mas aos poucos você vai convencendo, porque é como se você se iluminasse pela verdade, né? E a verdade ela sai irradiando, de certa forma, mostrando, né, onde é que o negócio existe mesmo. E aí a gente hoje tem muito sério que isso aqui não é só vamos dizer, um tapa-buraco pela situação, pelo contexto atual que a gente vive hoje, né? Isso é mais do que a nossa obrigação mesmo com eles. Sim, a nossa vocação, é a nossa missão. Né? Exatamente. Para que quando a gente chegue lá na frente e tem que prestar contas deles a Deus, a gente possa ganhar alguns pontinhos para passar menos tempo no purgatório, né? Porque se é ninguém vai, porque não é santo, né? Exato. Essa questão da escola é algo muito, muito complicado mesmo, né? Hoje, como você disse, o que tem de menor já é um déficit intelectual tremendo, né? O número de analfabetismo funcional é algo assim estrondoso, né? As pessoas estão dentro das universidades, dentro das academias, em mestrados e doutorados, e não têm
um conhecimento básico de matemática, de português, enfim, toda aquela história que nós já sabemos. Mas o pior de tudo isso é a transformação comportamental que as escolas acabaram realizando dentro das crianças, né, dentro da estrutura. As pessoas falam muito sobre doutrinação, mas não é doutrinação em si, é uma mudança de comportamento. Eles fazem com que a criança ela se altere a fé, altere o modo que ela pensava, o modo dela seguir os seus pais, aquilo acaba sendo alterado por uma interferência, às vezes proposital, muitas vezes, que nem o professor Olavo diz, é um idiota útil, nem sabe o que está fazendo, e acaba mudando aquilo através daquelas teorias, e acaba fazendo com que as crianças, então, hoje se rebelem, então, ou tenham um ateísmo tão grande, ou o que acontece principalmente dentro das universidades. A questão é que a gente acha que isso acontece apenas lá na universidade, só lá no ensino médio, mas não. Isso acontece com a criança lá no início. Isso já começa a ser incutido lá quando ela começa a socialização, né? E começa a ter um monte de ideia diferente. Socialista já define. Mais ou menos isso. E a questão ali, principalmente do ensino fundamental, ali para mim é um ponto muito crucial dessa alteração. E achei muito interessante quando você diz que quando a gente conhece a verdade a gente fica um pouco assustado, porque eu estava trabalhando na escola na época, em 2013, 2014, e lendo, né, e a gente quando descobre as coisas a gente começa... Eu sei que você fez no verão passado. Isso a gente deixa para uma outra. Na sua palestra. Exatamente. Exatamente. O pessoal procurar no YouTube depois, a palestra pode encontrar. Mas enfim, e a gente, né, quando conhece aquilo ali, explode assim, né, e você fica impressionado e começa a se debruçar sobre aquilo. E uma vez eu na escola, lendo, estudando aquilo na biblioteca, enquanto aguardava o momento de dar aula, eu paro assim e fico, mas essas crianças estão aqui dentro, elas não vão descobrir isso, como é que elas vão descobrir toda essa verdade, como é que elas vão descobrir todas essas coisas? E me deu um estado assim de apavoramento, assim, eu fiquei desestabilizado, comecei a chorar, assim, uma coisa de louco, porque fiquei assim, meu Deus, como que a gente vai fazer com que isso chegue, né? A gente altere isso. E porque Quantas gerações perdidas? Quantas gerações perdidas? Porque é muito triste o que acontece hoje nas escolas. Os pais que sabem e mesmo assim colocam seus filhos nas escolas estão cometendo estão destruindo, é como colocar um filho dentro de uma cela cheia de leões, né, para ser devorado. E eu, na minha vivência, muitas vezes vi professores se orgulharem de fazer com que uma criança deixe de ter fé. E acontece uma coisa muito interessante, principalmente no sexto ano e no sétimo ano, quando as crianças elas começam a ter os conteúdos de Idade Média e do surgimento das nações, né, o surgimento das civilizações, dos planetas e tudo mais. E ali começa já a ser incutido um espírito de ateísmo, como se a teoria evolucionista ou a teoria não fosse possível ter a presença de Deus naquele processo, né, e começam ali já alimentar uma mudança, né, na criança. Depois isso é motivado ainda mais na Idade Média, e hoje nós temos uma visão quase de senso comum a respeito da história da igreja, que começa lá quando a criança tem 11 anos de idade, 12 anos de idade, e isso vai sendo reforçado ao longo do processo, né, dentro do processo escolar, no ensino médio, dentro da faculdade, né, eu tenho aqui relatos de pessoas que estão dentro da universidade e os professores repetindo aquela mesma historinha lá do ensino fundamental, e que se alguém se opõe àquilo, é como se tivesse uma coisa totalmente diferente, né? Fosse alguém que, digamos assim,
está falando uma coisa, está falando grego, está falando uma coisa que não tem nenhum fundamento, mas como é o contrário, né? Enfim, essa é a realidade que nós vimos hoje nas escolas. Você não chegou a colocar seus filhos na... Não. Graças a Deus, não. Você mais do que ninguém pode falar isso, porque você, além de estar na escola, era professor e de uma das disciplinas assim, que eu acho que é mais doutrinadores possíveis, né? Exatamente. Mas a gente nunca colocou, eles nunca foram para a escola. Então, é mais fácil, acaba sendo mais fácil. Assim, as pessoas que conversam comigo, assim, aqui no Instagram, que falam, por exemplo, que vão tirar a criança da escola, elas têm uma certa dificuldade, porque, de certa forma, a criança fez amiguinhos, já tem aquela rotina, aquela coisa toda. E foi um negócio, assim, tão bem montado, né, que as pessoas hoje só falam em escola ligada à questão da socialização. Então, é um dado interessante. Por exemplo, eu estou com meus filhos no parque, tá? Eles estão brincando há meia hora com um monte de menino lá. Aí chega a mãe desses meninos e fala, nossa, mas como eles são desenrolados, e tá lá, ó, dá uma hora os meninos brincando. Aí ela olha pra ele e fala, vocês estudam onde? Eles estudam em casa. Como assim? A socialização inicial, eles estão brincando aí há uma hora. A senhora não reclamou de socialização. Agora, porque ele fala que não está na escola, não tem problema de socialização. Quer dizer, não consegue ver o que os olhos estão vendo. Né? Assim, é uma dificuldade de conseguir enxergar a realidade. Né? Exatamente. A realidade que está na sua cara. Então, é um negócio assim, impressionante. Então, todas, e assim, sem exceção, todas as pessoas que perguntam pra gente onde é que eles estudam, que a gente responde em casa, nenhuma pergunta. Já estão lendo? O que eles estão vendo? Eles já sabem fazer continha de somar, de diminuir alguma coisa? Não, ninguém pergunta isso. Pergunta. E a socialização? E senhora, a criança vai para a escola é para socializar? Não é para estudar, para aprender, não? Ou seja, criar uma função porque a escola não cumpre a que ela deveria cumprir, né? Então, entre outras coisas, né? Porque, assim, é como eu falo, o pior dos problemas que você vai ter que lidar no final do ensino médio é essa criança não saber nem ler, nem fazer nenhuma conta, né? Porque nem ler, nem escrever, nem fazer conta, porque o resto já vão ter roubado tudo dela, né? Toda a consciência, a guerra é uma guerra pela consciência, pela sanidade, pela mente do seu filho. Eles estão querendo a mente do seu filho, não é o conteúdo dele, não é a matemática dele que eles querem, não é o português, não é fazer com que ele saiba ler, essa história desses currículos enfeitadíssimos, cheios de conteúdo, que no final das contas não tem conteúdo nenhum, é só extinção de linguiça mesmo, porque você vê, outro dia uma pessoa me mandou aqui um programa de uma escola está botando lá, ela disse, o que você acha? Eu não fui olhar o link lá, vamos desenvolver as habilidades sociais da criança, estabelecer um pensamento crítico, e aí começa toda aquela bagatela no nosso laboratório, no laboratório de produtos, de experiências químicas, é um laboratório de jeito. Eles, pronto, a resposta já está aí. O que estão querendo fazer com seu filho é exatamente isso. Criar, né, ratinho do laboratório, como fizeram com a gente, de uma maneira muito mais sutil. Hoje o negócio já é muito agressivo, já é muito descarado. Mas a gente passou por isso também. Né? Eu comecei a ter umas lembranças da escola assim, terríveis. Eu fiz, meu Deus do céu, eu lembro disso na sala de aula de religião com assuntos assim, de educação sexual. Isso há 20 anos atrás. Era uma coisa absurda. Há 20 anos isso era um negócio assim, de outro mundo. Exato. Enfim, mas é complicado. Essa questão hoje digamos assim, do assalto à mente, né, das crianças, né, começam a incutir inúmeras ideias que no fundo você nem sabe por que aquilo, mas você começa a acreditar. Eu fui criado sempre em um lar católico, meus pais são católicos, sempre fui criado, mas por interferência de jargões da escola, eu nunca vou me esquecer de uma aula que eu tive que pesquisar sobre os instrumentos
que eram usados na Inquisição para torturar as pessoas. E daí a professora dividiu toda a turma em duplas e cada dupla teve que pesquisar. Então eu encontrei aquilo e eu fiquei assim, nossa, mas como que a igreja fazia isso? Mas não tem sentido. Você até te dá assim um pequeno flash assim de luz, mas você não sabe o argumento, não sabe rebater aquilo e acaba acreditando. Que é uma Isso, das técnicas, né, de mudança comportamental. Se não exato, me engano, tem no Maquiavel do Pedagogo Maquiavel alguma coisa Pedagogo. sobre isso, né? O Pascal Bernardino ele coloca exatamente isso, né? Essa questão se eu não me engano, é aquela do o pé De na sensibilização, pé na um porta, pé né? na Alguma coisa porta assim. que ele coloca, né? Que as pessoas acabam aderindo coisas e nem sabem por que aderiram àquilo. E isso tudo é É. testado de uma maneira comportamental, né? Essa é a pedagogia que é aplicada hoje. A escola, ela é comportamental, ela não tem nenhum objetivo de transformar sábios, ela tem o objetivo de transformar cidadãos. Então, o que é Para um mundo isso? É um melhor. mundo melhor, né? Para o amanhã, para o futuro. E que futuro? Que amanhã? Ninguém, é aquilo que o Lehman lá pensa, né? Aquilo que eles estão imaginando. Então, isso acaba sendo colocado e, como você disse, a história é uma das disciplinas aonde isso tem uma interferência muito grande. E você encontrar hoje historiadores que tentam trabalhar com um esquema diferente é quase que um ET no meio de todo aquele mundo. Porque as pessoas não conseguem nem imaginar como é que tem alguém que é diferente, que não pensa diferente, porque aquilo se torna uma bolha, todo mundo se fecha ali, e que nem eu estava conversando, dando uma formação nessas semanas em Porto Alegre, e a historiografia a respeito, por exemplo, da Inquisição na Europa, nos Estados Unidos, já derrubou todas essas teses, esses argumentos a respeito da Inquisição ou da lenda negra da Idade Média, mas até hoje nos livros didáticos você pega lá, vai estar lá descrito o que é a Idade Média. Como é que não alterou? Como é que isso não chega ainda? E daí tu percebe o resultado, como é que está a escola. E daí isso acaba sendo incutido, e daí o jovenzinho que nem eu lá na época, depois acaba se tornando lá um militante do PT, acaba né, entrando É. nessas coisas. Os pais passar vergonha, tá? No meio da rua. E ninguém sabe por quê. Exatamente, Assim, exatamente. em alguns aspectos, eu fui salva, por exemplo, na questão da história, mesmo porque eu sempre odiei história. Isso aqui que eu estou fazendo com você é uma ousadia. Você está conversando com o professor de história, é uma ousadia. Essa régua sabe mais história do que eu. Então, assim, eu fui salva, de certa forma, pela minha ignorância, porque eu não sei nada de coisa alguma. Então, assim, eu estou aprendendo para ensinar para os meninos. Então, eu estou aprendendo no lugar certo agora. Mas, assim, na escola, o que é que eu me lembro? Eu me lembro da Mesopotâmia, eu me lembro dos persas, dessas coisas, assim, muito pontuais. Eu estudei numa escola católica, que era uma marista lá de uma pessoa. E, assim, as aulas de religião eram palhaçada, uma coisa assim, de você olhar e falar, poxa, essa religião mesmo, tem certeza. Então, história da igreja, eu acho que a gente nunca viu. Eu acho que a gente nunca rezou um terço na igreja. Eu acho que a gente não sabia nem o que era o catecismo. Eu vi conhecer o catecismo, eu tenho até, o meu catecismo até que foi eu que comprei depois que eu saí da universidade. Salvo por ele. Deixa eu ver a data aqui, que é para 96. Ou seja, eu já estava saindo da universidade. Então, a Bíblia eu vim comprar também na universidade. Quer dizer, que colégio católico é esse? Uhum. É o quê? É que no mês de maio tem uma imagem de Maria, todo mundo vai na igreja e reza lá Maria. Pronto, era isso que era o marista. Uhum. Hoje eu já soube que na biblioteca do marista, lá de uma pessoa, tá lá os livros sobre ideologia de gênero, toda essa porcaria da política e idolatrando, né? Toda a esquerda, quer dizer, tudo é todo do lado na história. Inclusive, uma pessoa me perguntou quando foi que você começou a se interessar por esses assuntos. Quando eu descobri que a história tinha dois lados, eu só sabia de um. Uhum. Então, eu precisava saber qual era o outro. E o que me esconderam foi justamente o lado que era correto. Então,
Você falou, acho que na sua palestra lá em São Paulo, que eles mudam a história. Então, assim, a gente não tem como saber o que foi, porque eles mudaram. Eles construíram uma nova história e a gente começa a acreditar nessa nova história que eles constroem. Então, Exato. é muito complicado, porque aí perguntam, qual livro de história que você indica? Eu digo, olha, é difícil, né? Porque um livro didático de história não existe. Não existe. Eu não conheço. Não tem ainda, não tem, não Então, existe mesmo. se você pegar os livros, assim, outra coisa, faça história dos temas transversos, né? Eles estão lá mesclando tudo com... Você pega uma questão de matemática, tem história, geografia, português, educação sexual, identidade de gênero, tudo na questão de matemática, só não tem matemática. Né? Então, assim, é muito difícil. Às vezes a minha gente esqueça material didático. A não ser que você esteja na escola, você é obrigada realmente a adotar. Mas, tirando isso, esqueça o material didático e vá nas fontes primárias, porque é onde você tem condição de buscar alguma coisa. Né? E se junte a alguém que esteja nessa mesma busca que você. Como tem você em história, como tem outras pessoas em outras disciplinas, e assim a gente vai tentando sobreviver. Né? Essa questão... O professor Lavo, ele abriu algumas frentes aí maravilhosas, né? Tem muitas pessoas que já estão, né? Quer dizer, o cara salvou o país, sabe? Né? Tá salvando muita gente aí. A nossa sanidade, a nossa família, nós devemos a ele. Sim. Meu esposo é aluno, ele disse que ele é o aluno mais vagabundo que teve o como, mas ele é aluno. Então, você tem que ter visto, se vagabundo assim já deu pra salvar, imagine quem, né? É aluno mesmo, de verdade. Essa questão dos livros didáticos é algo realmente complicado, porque as referências dos livros didáticos são outros livros didáticos. Eles não vão atrás das coisas, eles pegam os livros didáticos dos anos anteriores e apenas atualizam a maneira as maneiras semânticas, as expressões, atualizam a maneira de escrita, inclusive os livros da própria rede marista. Não sei se as pessoas sabem, mas a antiga FCB, né? Isso, ela era da rede marista. Os livros, eu tenho aqui uns velhinhos deles, assim, tipo a história sagrada, e tenho alguns outros. Eu ganhei recentemente de uma amiga que ela veio visitar a gente, eu trouxe um desse antiquíssimo. Que assim, a gente aqui em casa, por exemplo, a gente tá formando o currículo dos meninos, e aí a gente a gente observou um fenômeno. A gente está trabalhando nessa parte de português, gramática, essas coisas, né? A parte de formação literária. Então, à medida que a gente foi adquirindo os livros, eu não sei se você conhece o Flor do Lácio. O Flor do Lácio foi indicação de um amigo nosso, Caio, que é lá do Instituto Borborema, e é um livro muito bom, mas seria para crianças mais para frente, ou seja, seria para a gente. Seria para 13 anos, 14, ou seja, para nós. E aí, com o Flor do Lácio, eu descobri as páginas floridas. Com páginas floridas, eu fui descobrindo, e aí eu fui achando um monte desses livrinhos velhos. E aí, nesses livrinhos velhos, a gente foi vendo como era feito o estudo antes. Então, eles tinham um ou dois textos, ou em prosa, ou em verso e tal. E com base nesses textos, eles elaboravam toda a atividade, todo o estudo de gramática, todo o estudo, a questão moral, tudo isso. Hoje eu percebo que é impossível separar a educação do lado espiritual. Tanto que, por exemplo, nessa educação integral, algumas pessoas, o Monsenhor Álvaro Negro Monte mesmo, ele junta a moral com a religiosa, assim, como se fosse com a espiritual, como se fosse uma coisa só, que realmente não tem como dissociar, né? Então a gente percebeu uma coisa, um traço comum. Até os anos 60, então até 1969, os livros são maravilhosos. Cruzou a década de 70, lascou. Ou seja, foi quando eu nasci, em 1973. Então, tudo que eu peguei já foi a curva caindo. Então, você pega os livros até 70, até 69, o nível é altíssimo. Assim, você olha assim e faz, caramba, os meninos viam isso na quinta série? Não é possível. Então, se você olha, quando você compara, acho que hoje em dia tem menino que está já no ensino médio, não vê o que o pessoal via na quinta série. Entendeu? O nível assim caiu, mas despencou de uma forma que é impossível alguém não emburrecer. Né? Não emburrecer. Exatamente. E a cada 10 anos, piora cada vez mais. Os professores antigos
que estão aí ainda lecionando pegam os livros de hoje, tá, mas esse conteúdo agora está no 9º ano, isso aqui a gente explicava no 7º, a gente explicava no Alguém 6º. falou isso, eu não lembro, não sei se foi aquela Patrícia Júlio, acho que foi ela que falou alguma coisa assim, ou foi André Medrado lá nas palestras lá, ela falou alguma coisa desse sentido, que existe uma lacuna aí de não sei quantos anos comparando com os livros passados com os de hoje, né? É uma coisa que absurda, e a gente percebeu isso mesmo, porque quando você pega esses livros velhinhos, e são livros velhinhos, né? Se você passar a página, assim, porque se você passar mais, ele quebra. Então, até 1968, 69, é tudo maravilhoso, mas mudou para 70, o negócio decaiu. E a queda é enorme, é enorme. As pessoas não, é um estão... negócio assim assombroso, é assombroso. E tem os índices que mostram isso. Começa, inclusive, com essa história de querer separar, né, a parte de querer que o ensino seja laico, então, à medida que vai retirando todo o cunho religioso ali, toda a parte moral do ensino, você vai cada vez mais decaindo, você vai favorecendo toda uma educação animal, assim, movida por instinto, você não tem mais né, toda aquela... você e aí muda também com a história de educar para você ser alguém na vida. Não, você vai ser o quê? Não, você ser médico. Não, você isso, você aquilo. Então, a criança com 7 anos já está fazendo cursinho para entrar num dos melhores colégios que já preparam para o... É aquela educação tecnicista, exato. Não tem então, o conhecimento. A criança não vive mais hoje. Não vive, não brinca, não tem nada. Os horários todos preenchidos. E assim, preenchido com nada, porque é uma pluralidade de vazios, entendeu? Você chega para todo canto que corre nada. É nada, e a criança está lá sem saber de absolutamente nada, com coisa alguma. E dentro da história, como você comentou antes, isso acontece também de uma maneira muito forte, principalmente a respeito da igreja. Porque o que acontece, né? Esse ensino laico, ele acaba querendo destruir um princípio da civilização ocidental. A civilização ocidental, ela é formada pela igreja, né? O Christopher Dawson tem inúmeros livros onde ele trata a respeito disso, colocando que quem construiu a civilização ocidental, quem transformou aqueles homens bárbaros em civilizados, foi a própria igreja. Quando você tira esse princípio da vida das pessoas, você está levando elas para uma barbárie, você está querendo fazer um novo homem, você quer fazer um novo sistema. Então eles estão atacando diretamente isso para fazer essa nova sociedade. Isso já começou lá na Revolução Francesa, e o Monsenhor Seguro já mostra isso no livro A Escola Sem Deus, quando ele começa a dizer, olha o que está acontecendo aqui na França, estão tirando o ensino religioso e olha o resultado do que está acontecendo. Depois isso vai ser aplicado na Itália, Dom Bosco vai fazer a mesma coisa. Dom Bosco, muito interessante, eu não sei se as pessoas sabem, mas Dom Bosco ele reescrevia os livros didáticos que eram entregues nas escolas para ele poder ensinar as crianças a verdade. Eles queriam dizer que a Itália surgiu a partir de 1830. Querem negar toda a história católica dos ducados, né, da Península Itálica. Então, é isso que hoje é replicado novamente, essa tentativa de destruir a formação, a identidade da civilização ocidental, atacando no cerne daquela que a criou, que foi a Igreja Católica, né? Isso é uma questão. E é uma tentativa que vai de todos os lados, né? Porque você tem a escola, né, que eu acho que é um dos maiores instrumentos, né, que se conta hoje, tudo que é uma preocupação enorme, né? Você vê... ninguém vai conseguir acabar com o MEC, porque se você acaba com o MEC, você acaba, de certa forma, com essa centralização que existe, né? De conteúdos, aquela base sólida que tem ali, onde eles podem sair migrando toda a loucura deles de uma forma assim, muito eficaz, né? O que a gente vê aí. Mas é muito interessante porque quando você fala assim da destruição dos valores, o ataque vem de todo lado. Aí você vê toda a ressignificação de termos que a gente tem hoje. Ninguém hoje fala mais em compaixão. Aí já enfeitaram e tornaram isso empatia, né?
tolerância, e isso tudo vai sendo incutido na criança. Então, a criança, ela tem que ser tolerante, ela não tem que ser compassiva, ela tem que ser tolerante, ela não tem que ter compaixão, ela tem que ter tolerância. Então, quer dizer, para que eu vou trabalhar com tolerância se eu posso trabalhar com compaixão? Por quê? Porque compaixão remete automaticamente para as virtudes, né? Remete, de uma certa forma, para o transcendente. Então, não pode. Você pode falar, como eu mostrei recentemente não, já tem algum tempo, material de uma escola católica aqui em Recife, onde existia esse termo de perdão, mas eu vou citar, furiquinho, num livro didático para uma criança de 7 anos. Então, quer dizer, como é que você coloca um termo desse para uma criança, mas você não pode falar de compaixão? Então, tem alguma coisa errada, mas os pais não conseguem ver isso. Tá lá, eram 15 páginas do livro, porque não é português, é linguagem. Entendeu? Não existe mais português, o livro é de linguagem. Então, no livro de linguagem, tinham 15 páginas falando sobre o pum. Imagina. A criança aprendeu sobre o pum. E tinha esse termo lá numa página, o único destaque de vocabulário que tinha numa página inteira era anos. Uma criança de 7 anos. Então, você quer dizer que isso não é proporcional ou proposital? Não dá pra assim, você utilizar dessa sua inocência dessa forma. Porque é seu filho que está, né, ali. Você não pode deixar que seu filho tenha acesso a esse tipo de conteúdo numa escola católica, com a mensalidade excedendo R$2.000. Pelo amor de Deus, não tem condição um negócio desse. É, no mínimo, uma extorsão que estão fazendo com você. É uma violência contra o seu filho. Então, não dá. Esse tipo de coisa não dá. Se uma escola católica está assim, que virá uma escola pública lá no Brejo da Cruz. Eu acho que não tem como você acreditar. Às vezes estão melhor do que as escolas católicas. É uma coisa impressionante. Sim. Impressionante. Porque, de certa forma, quando a escola se diz católica e faz esse tipo de coisa, ela está sendo leviana. Ela Total, sem dúvida. Ela está ali roubando na sua cara. E ela não tem como você não dizer que é católica. Porque a pessoa o pai vai, né, um bem intencionado, achando que o menino está lá, pelo menos aprendendo que Maria é a mãe de Deus, e o menino está lá aprendendo sobre anos, sobre puriquinho. Tinha que processar no PROCON por propaganda enganosa. Porque isso aí é uma propaganda enganosa. Dizer que a escola católica não colocar nada. E é uma tristeza porque a criança vai lá e ela acaba sendo totalmente inundada dessas informações, e o pai criou ela, né, lá desde os seus 5 anos na pureza, né, para a beleza, para a verdade, né, e daí chega lá em uma hora eles põem tudo abaixo, destroem um ensinamento. É uma coisa impressionante que pode acontecer. O bem é uma subida, né? Então, o mal é uma descida, né? Então, para você subir, meu amigo, onde tome tempo. Mas para você voltar para baixo, não basta fazer nada. Pronto. Rapidinho. Não basta fazer nada que já... É impressionante. A pessoa fala, às vezes não é exemplo, fique na sua. Não vem com essa história de dizer que o exemplo não... Porque o exemplo é uma das coisas que a criança mais, e sobretudo até os 7 anos, que elas estão absorvendo tudo ali. Exatamente. Então, por isso, essa gana deles de cada vez mais diminuir a idade de entrada da criança na escola. Né? Quanto mais cedo eles pegam, mais cedo eles modelam. Né? Então, hoje é 4 anos, antes era 6, hoje é 4, já estão querendo baixar para 2. Daqui a pouco estão chegando na sua casa, estão indo pegar lá no hospital. Pariu, vem cá, bota aqui já para mim, para eu poder cuidar dele. Então, então assim, conseguir pelo menos salvar seu filho até os 7 anos, aí, e poupar isso aí, você pode pelo menos dar uma formação, uma base mais sólida para ele, já é muita coisa que você está fazendo. Você já está saindo um pouquinho na frente ali. E é uma coisa interessante, porque todos os pais já acham que é obrigado a partir dos 4, né? Mas não é obrigado. Foi um decreto que saiu na LDB, está há 6 anos. Né? Então já acabam colocando cada vez mais cedo, e assim eles vão fazendo. Sim, mas tem famílias sendo processadas com crianças de 5 anos em casa, porque era para ter colocado aos 4. Sim. Eles estão fiscalizando já aos 4 anos. É uma coisa assim então, impressionante. 4, é uma coisa impressionante. Muita gente fala dos 6, mas aos 4 anos, se não colocar, já começa a confusão. Pode ir atrás. Já é desobediência civil. Já começa a incomodar. Aqui nós já estamos há 5 anos de desobediência civil.
Que ótima desobediência civil, né? Mas enfim, Graças a Deus. nós já chegamos aí Nós a... estamos servindo ao Senhor lá de cima. É Amém, melhor. É melhor. exatamente, exatamente. E é o que importa, né? Nós já estamos chegando aí ao nosso final aí da nossa transmissão. E antes de abrir para as perguntas, eu gostaria de pedir àqueles que não conhecem meu trabalho, desenvolvi então um apostolado em prol da história da igreja, com o objetivo de fazer com que as pessoas conheçam a verdade, tenham acesso às fontes primárias e possam então desconstruir essas informações que hoje são quase que unânimes, mas que na verdade são todas, digamos assim, construídas com o objetivo de incutir uma nova identidade dentro das pessoas. Então o objetivo é realmente isso, é mostrar que a igreja não veio aqui para matar os índios, que a igreja não veio para destruir, não foi criada para matar, para ter riqueza, toda essa balela que a gente recebe aí nas nossas formações, nos nossos ensinos curriculares. Então, quem quiser, né, pode ir lá na página, pode seguir lá no Instagram que vai ter várias informações a respeito disso. Enfim. Eu passo vergonha todo dia, viu, com seus... Eu nunca acerto a bolinha lá, toda vez errado. Mas vai aprendendo, né? Se cair algum de João Paulo II, eu vou acertar, né? Não é possível. Vou fazer uma. Mas assim, eu já divulguei seu trabalho, estou sempre divulgando, porque eu acredito muito nele mesmo. Sobretudo porque, por eu ser justamente essa anta em história, e por muita gente me perguntar, e eu não sabia nem o que responder mesmo, eu já remeti no direto para o seu Instagram, porque eu acredito muito no seu trabalho. Eu acho que é um trabalho fantástico. O seu também, muita gente demais. a tirar as vendas dos olhos, né? Assim, inclusive eu, né? Porque eu não sei de nada. Eu tô salvo por misericórdia divina, mas assim, quando você fala assim, Revolução Francesa, Idade Média, eu aqui tentando me situar antes e depois de Cristo ainda. A situação é crítica mesmo. Mas uma coisa por vez, né? Tem aqui já, que uma amiga minha me deu, aquela da Regina Pernod, né? A Idade Média contada dos meus sim, um livro muito bom. Seus sobrinhos, livro muito bom, muito bom. Pronto, eu vou começar por meu livro esse, entendeu? Meu livro é esse. Pequenininho, porque eu tenho que começar de pequenininha mesmo, mas continue, o trabalho de formiguinha mesmo, mas daqui a pouco a gente decola e vai dar certo aí. Conte com a gente aqui, o que a gente puder a gente faz. Se Deus quiser, estamos aí com esse objetivo mesmo, né, de fazer com que as pessoas tenham esse conhecimento dessa verdade. Não sei se alguém tem alguma pergunta aí nesses minutos finais que nos restam a respeito de de toda a questão da história, do homeschooling também. Até uma coisa que eu acho interessante que você comentou e que é uma dúvida que muita gente pergunta, principalmente para nós aqui, eu, para minha esposa, para a Jéssica, é o seguinte: bom, eu estou com meu filho na escola, eu quero tirá-lo, o que eu faço? O que eu tenho que, como eu tenho que me preparar juridicamente, porque vai bater o conselho, vai, né, bater as entidades querendo forçar que o seu filho volte para a escola. Então, se você teria assim alguma orientação para as pessoas que querem iniciar esse processo a partir de agora? Então, o que é que acontece? A gente tem um caso de um amigo que, por sinal, tirou a filha da escola recentemente. Como não existe regulamentação para a educação domiciliar, então você não tem que pedir permissão a ninguém, né? Quem teve um filho na escola é um pouquinho mais problemático. Por quê? Porque essa criança, quando a criança é matriculada numa escola, existe um cadastro, né, do MEC, e, por exemplo, é como se a criança entrasse nessa lista, que o pessoal chama vulgarmente de radar. Então,